Aqui o disco de platina, oh, histórias boas, viu? Vamos lembrar então um pouquinho desse sucesso? Vamos, bora. Olha, quando comecei, a primeira música que a gente gravou naquela época é uma canção que eu fazia uma mistura de maracatu com um ritmo assim meio eletrônico. Eu sempre gostei dessas fusões. É uma canção que só os fãs mesmo, que tem os discos da banda, para poder conhecê-la, um pedacinho só. Quem não conhece não sabe o que tá perdendo. Quem já dançou alguma vez se apaixonou. Vem cá, menina, vem correndo da tua mão. Maracatu já vem chegando, que emoção. Eu já te vi em algum lugar. Sei de onde não, mas quem tá falando é meu coração. Pega daqui, pega de lá, nesse maracatu a gente vê o sol raiar. Beija daqui, beija de lá, contigo do meu lado eu assim vou me acabar. E aí, foi a primeira música gravada naquele disco, Elton. Ainda independente, 1998, né? Cheio de histórias. Aí, de repente, aí a gente falou, agora vamos gravar o disco, então vamos escolher mais uma canção. E eu fiz uma das canções mais belas, que nos shows, uma das canções mais festejadas, eu tenho um ranking das canções que mais me trazem direitos autorais. A primeira, naturalmente, é Papo de Jacaré, depois é Caminhos do Amor, que eu vou cantar aqui depois, aí depois vem Não Tô Entendendo, que foi tema de novela, né? E depois vem Sozinho, uma canção lindíssima, uma bela balada. E a outra é essa aqui, a quinta canção que me traz mais arrecadações de shows. Não está tendo show, mas quando tinha, de execução também, inclusive fora do Brasil, é Brilho no Olhar, que é assim, ó. Ela quando passa deixa a gente num desejo muito louco, todo mundo quer olhar. Se eu falar é poesia, mexe com a vontade mais profunda dessas coisas que a gente pode nem falar. É prazer, é alegria, esse brilho no olhar, vai me apaixonar. Esse jeito de ser, só me faz te querer. Essa canção foi tema de festa, uma das maiores festas do Brasil, que é em Patos de Minas, acho que é a festa do milho. Essa música foi tema daquela festa em 98, quando a gente lançou o primeiro disco. A outra canção, que é também de muito sucesso no trabalho, ela é uma canção que eu compus ainda em Mas 96. vamos ficar com um gostinho de ter mais. Calma aí. Claro, claro, claro. Na hora. Tem É mais. porque você pediu para mostrar um pouco, então tá. O Papo Jacaré é aquela coisa, né? Eu já Vou fazer assim, ó, no começo dos shows, quando eu dava o boa noite nos shows, aí, boa noite, tal, cantava ali umas duas, três canções. Aí eu falava, olha, porque hoje vai ser assim, ó, então vou fazer isso com a galera que está nos assistindo. Aqui, ó. Vou te bater uma real, vou dizer que sou o tal, bater um papo no café, é papo de jacaré, mas vê se fala, por favor, a minha língua que já tem até uma íngua por causa do seu inglês, diz que vai me ensinar, e o povo, então diga como é, diz que vai me ensinar, loucura. então diga como é, diz que vai me ensinar, então diga como é, diz que vai me ensinar, então diga como é. Aí eu falava, agora eu quero ver todo mundo ensaiando para ver como é que vai ser na hora. Eu fazia, e o que essa garota tá querendo me dizer? I love you pra chuchu, merci beaucoup, meu chuchu. Isso é francês e não inglês. Aí começava, agora eu quero ver a galera. O que essa galera tá querendo me dizer? I love you pra chuchu, aquela loucura toda. Se eu tava na Bahia, eu falava, o que Salvador tá querendo me dizer? Aí quando era grande uma cidade, como por exemplo, um nome muito grande como Florianópolis, por exemplo, cara, o que Florianópolis aí era aquela correria, né? Ia falar, o que Porto Alegre, quando é uma palavra assim, que a conotação silábica já permite a divisão, tudo bem, mas quando às vezes a gente ia cantar na cidade, como por exemplo,
Deixa eu ver aqui. Uma cidade de nome grande, que Araraquara dava para falar, o que que São Bernardo dava para falar, mas, cara, quando era um nome assim, o que que o Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente foi fazer o show no Olimpo, foi o nosso primeiro grande show no Rio de Janeiro, eu falava assim, o que é que o Rio de Janeiro? Aí tem que dar aquela divisão, mas a galera ia do mesmo jeito, então era muito divertido. Então toda vez que começava o show, era essa alegria toda, aí o resto seguia. Você é sucesso, você estoura na década de 90. A partir daí, você entra em todos os lares, né, brasileiro, até mesmo fora do nosso país, porque você é disputado por todos os programas de TV da época, principalmente os de grande auditório. Então, assim, o Brasil te abraça, o Brasil se apaixona por você. Eu tenho inúmeras perguntas para fazer, inclusive a minha caixinha aqui só está enchendo. Fica à vontade. Pode perguntar. O ex-paquito da Xuxa, o Alexandre Caione, o famoso Xande, que inclusive não está no Brasil, está na África, entrou aqui também na nossa live. Obrigado por maravilha. Grande abraço. O programa pelo Instagram. Em breve essa entrevista vai entrar na nossa programação da TV. Tá? Mas se você não tem oportunidade de TV, já te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube. Carlinhos, eu tenho uma matéria da atriz Sônia de Paula. A Sônia de Paula fez mais de 30 novelas, 40 anos de sucesso, 40 anos de carreira. A Sônia de Paula abre o coração e revela os desafios dos seus grandes personagens. Dentre eles, sim, o famoso Cadeirudo na novela Indomada. Então, se você quer descobrir o segredo do Cadeirudo, eu já te convido a passar lá, se inscrever no nosso canal, acompanhar essa matéria, porque em breve eu posso falar também a nossa entrevista na íntegra. Isso. Carlinhos, como eu brinquei com você, você é um cantor de 1 milhão. 1 milhão de cópias vendidas, 1 milhão de sucesso. Esse sucesso todo para o Brasil já era esperado, Carlinhos? Olha, eu costumo dizer, espero que estejam me ouvindo, que está dando uns drops aí, mas eu acho que estão me ouvindo. Eu costumo dizer o seguinte, meu irmão, o artista, ele acredita na sua ideia, ele acha que a sua ideia é sempre a ideia mais viável, a sua música é a música mais bonita, isso é normal, né? Mas, naturalmente, mesmo o artista mais sonhador, ele tem o pé no chão, ele sabe que não é tão simples assim, né? Agora, eu digo para você que nesse contexto a gente fez o trabalho acreditando que ia fazer, sim, um disco que todo mundo gostasse, a gente escolhia as músicas com o maior carinho. Eu comecei a fazer aquelas músicas em 1996 ainda. E fui juntando um repertório para mandar para outros artistas, até aquela coisa assim, né? Aí é o meu irmão querido chegando aí, Edilson, grande abraço. Aí o que que aconteceu? Veio aquele sucesso, eu tenho que admitir para você, surpreendeu. Porque por mais que você acredite, de repente você começa a ver o Brasil inteiro tocando a sua música. E teve um momento muito especial, que foi exatamente no Réveillon de 1999. Quando nós então tínhamos lançado o disco pela gravadora, mas a gravadora nem tinha lançado o disco no mercado. E aí a gente estava preparando para fazer um show de Réveillon numa cidade aqui de Goiás, no entorno de Brasília, chamada Cristalina. E nós estávamos ali esperando a hora de entrar no palco e tal, e a televisão lá ligada, e aí tinha o Réveillon da virada, né, na praia de Copacabana, aquele tanto de pessoas e tal. Aí tinha uma banda chamada Funk na Lata, que aí foi a vez deles se apresentarem. E eu tô lá, aquele tédio antes de começar o show, ainda não tínhamos sido o lançamento nacional. De repente, o Funk na Lata entra cantando Papo de Jacaré. Eu falei, olha só. Eu falei, realmente, nós temos uma música que, sem dúvida alguma, agora a coisa está indo. E um segundo momento, que aí é uma curiosidade que os fãs sempre gostam de perguntar, foi quando a gente foi fazer a turnê ao Japão, em março de 2000, aí então já 2 anos, 1 ano e pouquinho depois de todo aquele começo. E aí nós fizemos 4 shows no Japão. No último dia, antes da gente voltar, que nós ficamos lá 9 dias, o nosso retorno era numa terça-feira. Fizemos um show em Nagoya, no sábado, aliás, no sábado, e no domingo nós ganhamos um passeio de presente à Disneylândia, lá em Tóquio, a Nakashima Lands.
E aí, como tinha muitos brasileiros, todos foram no show de Nagoya, era natural que, e alguns japoneses também, fazendo fotos com a gente. Aí chegou um grupo, Elton, que assim, numa fila dava umas 40 pessoas. Aí perguntaram para os nossos produtores quem éramos nós, já que estava muito assediado, todo mundo fazendo fotos e tal. Aí a nossa produtora explicou em japonês até, quer dizer, que éramos uma banda do Brasil, cujo nome era P.O. Box e tal. Fátima, grande abraço. Aí o pessoal meio que não lembrou, não associou muito quem que era P.O. Box e tal. Quando a nossa produtora cantou o Papo de Jacaré, aquelas 40 pessoas, vai te bater, uma real e tal. Aí nós fomos saber, sabe quem eram? Era uma excursão da Coreia de 200 pessoas que tinham vindo passear. Aquele grupo era de 40, mas eram as 200 pessoas, todo mundo conhecia o Papo de Jacaré. Falei, realmente é uma música que não tem jeito. E até hoje, cara, eu vivo recebendo, agora mesmo mandaram para mim de Londres, uma galera num estúdio de rádio cantando o Papo de Jacaré, aquela maior alegria. A gente fica feliz de fazer parte da vida das pessoas com essa alegria durante tanto tempo e pelo jeito vai continuar, né? Se Deus quiser. Gente, olha, Carlinhos, eu estou recebendo aqui tanta mensagem das pessoas perguntando. Eu quero registrar também a entrevista da atriz Elisa Rosa, ela que vai fazer agora a próxima novela, Nos Tempos do Imperador. Meu amigo, você é sucesso, celebridade está entrando aqui, ó, para te acompanhar. Obrigado, que bom, fico feliz. E eu vou tentar fazer algumas das perguntas que eu tenho recebido. Uma das perguntas é do Poder, que pergunta por que do nome P.O. Box. P.O. Box, para quem não sabe, são as iniciais de Post Office Box, que é a caixa postal em inglês, né? A questão é que eu não quis falar P.O. Box, que é a pronúncia correta. Nós tínhamos a necessidade de criar um nome, e depois de um nome aqui, outro ali, que não agradava a ninguém, eu falei, ó, cada um vai para casa, escolhe um nome, e a partir desse nome a gente decide aí, por maioria, qual vai ser o nome. Tá bom. Aí eu cheguei com P.O. Box, teve um outro que chegou com 5 no Fusca, Parados na Esquina, Rádio Manguba, cada nome, né? Quando eu falei o P.O. Box, que eu venho das correspondências internacionais, a galera falou, gostou, ficou uma pronúncia gostosa de falar, né? Agora, como é que ele foi rebatizado para P.O. Box? Foi quando a gente foi receber o disco de ouro, esse disco aqui, ó, no programa da Xuxa. E aí aquela surpresa que o artista nunca sabe que vai ganhar aquele disco de ouro no programa, faz parte da prática. Ô, Carlinhos, era novidade para vocês? Como? Era novidade, vocês não ficavam sabendo? Era surpresa ali no palco mesmo? Surpresa, a gravadora sempre, o empresário sabia, a produção sabia, mas a gente não, até para dar aquele clima mais natural, né? Aí quando a gente estava saindo, a gente fez a apresentação, estava indo embora, ela pegou e, ei, P.O. Box! Aí a galera, tipo assim, P.O. Box, acho que também gostaram, até porque a pronúncia correta é P.O. Box, né? Se a gente for falar na palavra em inglês, né? Mas aí ficou, mas aqui para nós, entre nós da banda, os amigos, né? A gente fala-se sempre P.O. Box, é P.O. Box. Tem alguém perguntando qual foi o último ano da ativa do P.O. Box, foi 2003. Gilvanei, você disse que a minha imagem está tremendo. Para mim aqui está perfeita, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Tá dando próprio assim mesmo. E Carlinhos te respondeu o que foi 2003, né, Carlinhos? Isso. O que aconteceu, Carlinhos? Você decidiu mesmo sair da banda e seguir carreira solo? Já estava programado ou foi alguma coisa envolvida? Então, essa é uma pergunta muito interessante, é uma pergunta bem interessante, porque as pessoas, deixa eu melhorar essa iluminação, isso, elas sempre ficam curiosas, porque é quase que uma praxe que acabou porque brigou, acabou porque teve, sei lá, um desentendimento por drogas ou qualquer coisa, nada disso. Nós continuamos amigos, nos meus projetos atuais, os meus parceiros participam comigo, o Jaro, eu gravei no estúdio dele com ele tocando comigo, o Alcione toca comigo nos shows, então a gente continua muito amigos. O que aconteceu, Elton, é que por conta daquela superexposição, a gente foi ficando muito ligado ali, muito show, a gente muito junto, éramos grandes amigos, e de repente a gente percebeu que as decisões estavam meio que amarrando muito e tudo mais, e também eu tinha recém-casado novamente com crianças, eu queria curtir muito meus filhos, e eu queria dar vazão a novos projetos, assim como todo mundo. A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada. Se a gente
quiser voltar, a gente se retoma, se não, a gente deixa. A internet ainda era um processo incipiente, não era aquela coisa que é hoje. Aí, quando foi em 2003, após a gente gravar um disco em 2002, um disco acústico, que está aí no meu Carlinhos P.O. Box no YouTube, quem quiser curtir, é o P.O. Box 4, um disco acústico muito legal. Aí a gente fez esse disco e encerrou. Tem um fator também, a gravadora, ela fez um segundo disco, e todo o trabalho, eu era produtor do trabalho, junto com os meninos, e um outro produtor aqui de Goiás, o Guilherme Bicaro, um cara super fantástico. Mas aí a gravadora, no segundo disco da gravadora, quis nos tirar desse processo de produção, para que o disco, eu acho que ficasse mais a cara deles, né? Eu nunca concordei com aquilo, porque eu acho que o artista tem que estar sempre se reinventando. Ele pode repetir uma forma aqui e ali, mas ele tem sempre que estar se reinventando. E aí o disco saiu um disco meio que em série, né? Quase com a intenção de ser a repetição do segundo. Aí a gente viu que aquilo não era bem a ideia. Somando com tudo isso, nós então resolvemos, vamos parar, de boa. Aí a gente mesmo falou para a gravadora que a gente queria cancelar o contrato, de boa, tranquilo. A gravadora, que estava num processo de mudança, também aceitou, tranquilo. Foi uma negociação em paz. E aí a gente resolveu então parar. Esse foi o motivo. Há uma curiosidade. O menino perguntou aí sobre as últimas atividades. Aconteceu uma coisa assim. Em 2006, eu e o Jairo e o Orcione resolvemos então transformar em DVD aquele último show de 2002, que foi um show no teatro aqui em Goiânia, um show muito bom acústico, e passamos a produzir material exclusivamente para os fãs. Chegamos a fazer alguns shows especiais, convidados, né, como fizemos em Cordeirópolis, São Paulo, fizemos aqui em Goiás, mas não tivemos atividade efetiva mesmo não. Aí, Jonathan, e então a gente produziu material exclusivamente para os fãs e para poder alimentar a internet, que aí já passou a ser um processo mais complexo, né? Então foi isso. Você teve algum fechado a banda? Não, de forma alguma. Tanto que as pessoas pedem, às vezes muita gente pede, não. Porque foi uma coisa muito bem pensada, né? A gente queria realmente partir para novos trabalhos. E eu fiz trabalhos que me trouxeram tanta satisfação e que não tiraram de mim aquela saudade de estar com o P.O. Box, mas ao mesmo tempo me deixaram muito bem realizado. É importante lembrar uma coisa, Elton. A partir do momento que eu abri mão daquela coisa de fama e sucesso, como é que eu vou dizer? Eu passei a ralar mais, passei a sofrer um pouco mais assim a questão financeira, porque é aquela exposição, aquela super mídia, né? Não tem nada para a gente igual era, mas eu me realizei mais, porque eu pude ficar mais perto do meu público, eu sou muito família, pude curtir mais a minha família, eu pude me dedicar mais a outros projetos que inclusive eu gosto muito de produzir outros artistas. Eu fiz backing vocal com Bruno Marrone em 2008, 2009, um ano e meio ali, então foram coisas que eu pude dar mais vazão. Eu faço palestras também, tenho um lado espiritualista muito presente em mim. Então não teve como arrepender, porque foi algo assim muito bem escolhido. Antes da gente falar sobre a sua participação, né, com o Bruno Marrone, falar dos seus trabalhos, vamos falar também do seu lado também compositor. Poucas pessoas que saibam que outros artistas também gravaram Carlinhos e o Box. Então nós vamos pincelar alguns dos principais trabalhos, porque são muitos anos de carreira, né, Carlinhos? Muitos anos de sucesso. Sim. Também. E nós vamos tentar aqui falar de alguns dos seus principais trabalhos. Gente, olha só, nós estamos aqui para o programa Na Lente, tá? Que se você não tem a oportunidade na TV, tá? Te convido a se inscrever no canal do em breve. A entrevista do Carlinhos vai na íntegra no nosso canal do programa Na Lente, e vai ser sucesso. Carlinhos, olha só, canções cantadas também por Latino, o Trem da Alegria tem também a sua digital. Você pode relembrar um pouquinho das canções? Latino, por exemplo, Carlinhos. Na verdade, essas pessoas regravaram o Papo de Jacaré. O Latino gravou em várias edições. O Trem da Alegria também regravou.
O, o Anderson do Molejo falou para mim que ia fazer alguma coisa com o Papo de Jacaré, e aí ele realmente gravou, fez uma versão muito especial com a mistura de algumas coisas do funk. Agora, quem gravou outras canções além do Papo de Jacaré, por exemplo, o Lucas e Luan, né, do Horizonte Azul, né, eles regravaram Esse Brilho no Olhar, né? Aqui de Goiás tem o Henrique Hernando, uma dupla que fez um grande sucesso regional, gravou uma música chamada... agora eu não me lembro. Eles gravaram até com participação Um Minuto Sem Você, com o de Paulo e Paulino, né? Uns artistas também muito conhecidos aqui. Então, assim, a maioria das canções realmente foram feitas para mim, para minha banda, né? Que então o grande, digamos assim, a grande proficuidade de gravação ficou mesmo por conta do P.O. Box, que em cerca de 5 discos gravados oficialmente, eu tive mais de 50% das composições, não, bem mais, eram minhas, uns 70% das composições eram minhas. Só que essas músicas, como o Papo de Jacaré, foi muito regravada. E uma banda aqui de Goiás, o Nashville, que fez muito sucesso também aqui na região, regravou Caminhos do Amor, que é o segundo maior sucesso do P.O. Box. E como foi para você quando você recebeu o convite, né, para ter uma música como trilha sonora de uma novela? Olha, foi uma emoção muito grande, porque a gente ainda estava curtindo o sucesso de Papo de Jacaré, lançamento, aquela coisa, quando veio para nós a notícia que a gravadora mandou algumas músicas como sugestão para a trilha sonora, que a emissora sempre pede, né, para as gravadoras, os artistas do seu cast, mandam uma sinopse para a gravadora ver se tem alguma coisa que se encaixa naquele personagem. E contam pra gente, eu não sei se isso é verdade, mas surgiu na gravadora uma surpresa muito gratificante, que mandaram a música, e aí o autor da novela, Uga Uga, cuja personagem era Daniele Vinitz, né, e o Marcos Pasquim, os protagonistas, parece que ele gostou tanto daquela forma irreverente da canção, que meio que mudou a personagem para se adequar àquele jeito da canção, sabe? Ou quando ouviu a canção, ela era perfeita para a personagem meio abilolada que a Fabiana, que era a personagem, fazia. Eu sei que chegou a informação para nós. Cara, e aí ficou aquela expectativa, será, tal, papapá. Quando foi na abertura da novela, fizeram um remix da música, porque ela começava assim, ó. Esse era o começo da música, era assim que ela tocava ao vivo e tal. Mas ele já mandou as bases pré-prontas, né? Geralmente é assim, o VS, como diria. E aí, de repente, começou um... que era a guitarra da música. Cara, eu tava lá na minha casa ainda, assim, naquela expectativa. Foi uma emoção realmente muito grande, porque a gente cresceu assistindo novela. Esse projeto novo que eu tenho é basicamente das músicas de novela que eu ouvi quando era adolescente. De repente, eu tenho uma música ali na trilha da novela, né? E ainda de personagens atores que a gente curtia, como a Daniele Vinitz, uma grande atriz. Foi uma emoção realmente muito grande, e a música foi crescendo na novela. Toda vez que ela aparecia, começava, né? Conheci uma garota super gata de arrasar, ela é linda, um monumento, não tem como nem falar. Todo mundo no pedaço é doido por essa mulher. O danado é que ela nunca entende o que a gente quer. Não tá entendendo? Vem cá, chega bem perto pra entender. Não tá entendendo? Relaxa que eu já vou te explicar. Não tá entendendo? Deixa de ser besta, você vai ver. Não tá entendendo? Calma, tô sem pressa, eu chego lá. E por aí a coisa ia seguindo. A sua irreverência ao cantar, né, Carlinhos, é o grande diferencial do seu talento, do seu trabalho. Porque todo o público e aumentou, né? Porque você tem uma leva de fãs até hoje que curte o seu trabalho. Principalmente Papo de Jacaré é música pedida em todas as peças de formatura, aniversário. Então a diferença da música, da sua, do seu som é que faz total diferença no seu trabalho. Eu acho assim, a irreverência, de uma maneira geral,
em qualquer segmento que você trabalhe, aliás, ou em qualquer situação que você esteja, ela já tem o grande benefício de quebrar o clima. Né? Se você age com irreverência numa situação tensa, você dá uma amenizada. Se você chega num ambiente de uma forma já irreverente, pelo menos as pessoas já dão uma observada. A irreverência ela é sempre bem-vinda. Obviamente que a gente não pode ser reverente o tempo todo, não é todo segmento musical que vai caber uma irreverência. Mas eu acho que isso foi uma verve que a gente escolheu, porque a nossa formação era bem mais fechada, por assim dizer. Eu venho do rock and roll, da MPB, né? Foi a minha formação como artista. O Jairo ele é violonista clássico e muito do jazz também, assim como o irmão dele, Ocione, o da Bossa Nova também, o Nelson e o Neilson, que era o batera, que tá tudo roqueiro de alma, de coração e alma. Mas a gente, assim, sabia que se fosse fazer um trabalho desse, pelo menos aqui no nosso estado, era uma coisa meio complicada. E a gente também tinha que sobreviver, quer queira, quer não, né? Mas eu sempre tive o cuidado de produzir uma arte, na arte, que não chocasse, que não piorasse o mundo à minha volta. Porque eu sempre digo dos meus shows, Elton, que o artista pode não se achar na obrigação de melhorar o mundo com a sua arte, mas ele tem que ter o dever de não piorar. Essa é a minha opinião. Então eu sempre tive cuidado com as letras, com a mensagem que eu passasse, né? Nunca queria que eu passasse uma mensagem subliminar negativa, que influencie mal as pessoas, mas é uma questão de formação mesmo, né? Aí o que acontece? A gente escolheu essa verve mais reverente, mas sempre com aquele cuidado musical de que quem ouvisse sabia que ali era um trabalho simples, mas que as pessoas que o fizeram tinham caprichado, né? Sabiam um pouquinho do riscado. E isso foi importante porque as pessoas costumam tomar você pelo fragmento do seu trabalho, né? Então, a partir do momento que elas te conhecem, é que elas determinam que você é daquele jeito. E aí, com isso, a gente quase não tinha oportunidade de mostrar realmente a nossa formação, tal, porque ninguém estava interessado, queria mesmo era farra, curtir. A própria gravadora direcionava para aquilo, para o tipo de programa que a gente ia. Mas a gente administrou isso com muita tranquilidade. E essa foi, então, complementando mais a sua pergunta, de nós pararmos, porque aí a gente sentiu que gostaríamos de contribuir um pouco mais e de fazer valer aquela musicalidade que a gente tinha trazido no bojo da nossa carreira, né? Com muita banda de baile, eu cantei em bandas de baile. Olha, cara, eu sou de um tempo em que você tinha que cantar coisas do tipo aqui, ó. Start spreading the news, or melting today. I want to be part of it. New York, New York. Ou então você Bésame, bésame mucho, como se fuera esa noche la última vez. Ou ainda, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Você tinha que ter esse ecletismo. Mesmo a música sertaneja, você tinha que vir de uma... um exemplo, por exemplo, nessa longa estrada da vida, eu vou correndo e não posso parar. E aí você aí não tinha jeito. Então você tem uma formação, porque a banda de baile tem essa particularidade, você tem que emular o melhor. De repente você está num baile, você começa cantando um Ray Conniff naquele tempo, e lá mais pro meio do baile você tinha que vir com insensatez que você fez, coração mais descuidado. E não tinha conversa, você tinha que aprender aquilo do original, isso tudo te dá uma cancha, né? E aí, então, tudo isso ajudou com que a gente, mesmo com irreverência, pudesse, por mais simples que fosse a nossa música, marcar o nosso espaço. Isso é muito gratificante. E na música você brinca, né? Modéstia à parte falando, você brinca. Olha só, a Lisley pergunta... O que você faz para manter um garotão? Olha aí, Carlinhos, a cantar. Que maravilha!
Que Olha, história é essa eu, que você continua em ação? O que ela, que você faz cara, para ter a aparência de você peso? acredita que, você acredita que eu sou doador de sangue? Vou te contar uma particularidade aqui. E Ah, eu vendo as pessoas, uma das coisas que tem no tratamento da Covid é doação de plasma, né? O plasma é um tratamento concomitante e tudo mais. Cara, eu queria doar plasma, mas para isso é preciso ter contato com o vírus. Aí eu falei com a minha filha, Maria Rita, ela é enfermeira, trabalha inclusive no frente de combate à Covid, uma desses heróis que nós temos por aí, né? Uma legal. heroína, no caso. E aí, cara, ela falou, pai, então tá bom, o senhor quer fazer o exame para ver? Olha, não tive contato com o vírus até hoje. E aí a pessoa que fez os meus exames falou, nossa, mas seu pai está muito saudável, está muito bom, o sangue dele está maravilhoso e blá, 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 blá. Aí conversando com médicos, amigos e tudo mais, né, o médico falou, olha, realmente seu pai é muito saudável e tal, e parece que tem... Ela falou, olha, eu não sei quando é que meu pai gripou, mas olha, no último dia 25 passado eu completei 36 anos sem gripar, não sei o que é dor de cabeça. Então, primeiro, eu tenho uma saúde muito boa, eu me cuido, né? Nada de frescura. Hoje, por exemplo, eu almocei, tomei minha Coca-Cola, tranquilo, mas eu procuro manter primeiro uma boa alimentação. Sempre muito saudável, muito bem. Eu tive a sorte de ter uma avó índia que me ensinou a comer muita coisa crua, né? Muita folha verde escura e muita coisa à base de mandioca. Talvez tenha ajudado um pouco. Gosto muito de pimenta. Pimenta e limão eu coloco todos os dias na minha comida. Mas eu acho que ontem eu estava até dando uma entrevista para uma televisão em Moçambique, e o pessoal impressionado com o meu jeito de sorrir, aquela descontração. Aí a moça perguntou, mas então cite três coisas, talvez responda aí a pergunta da menina, que eu não me lembro agora o nome. É Lisley. Isso, Lisley. Lisley. Então, Lisley, ela perguntou, cite, fale para mim três coisas que são responsáveis por essa vitalidade. Eu falei, uai, eu acho que três coisas são fundamentais para mim. Os meus filhos, né? Tenho cinco maravilhosos filhos. A minha arte, que é a música, que eu estou conectado com ela sempre. E a minha espiritualidade, né? Eu sou um cristão, mas acima de tudo eu sou uma pessoa grata pelo milagre da vida. Eu acho que já foi feito o milagre. Eu tenho gratidão todos os dias. Ninguém que me conhece, isso aí você pode perguntar em qualquer lugar. Eu nunca acordei de mau humor. Porque eu tenho muita gratidão pela vida, né? Pode ser que eu conte para você uma história como essa, e daqui a pouco eu vou sair para resolver alguma coisa, e me aconteça algo, e esse depoimento fica com aquela coisa dramática, pô, ele ainda falou que ama a vida e agora está aí. Não precisa disso, sabe por quê? Porque o que quer que me aconteça, no momento em que eu encerrar a minha vida, eu terei encerrado um ciclo de gratidão. E se a minha vida não encerra daqui a uma hora, eu recomeço um novo ciclo de gratidão. Então, eu acho que o segredo é esse, é ter gratidão por tudo. Gratidão por estar aqui com você. Então, isso é muito bom. Amém. Ó, o Douglas, ele pergunta como que foi a sua participação. Como que eu vou reformular a pergunta do Douglas. Né? Foi um convite que você recebeu para trabalhar junto com a dupla Bruno e Marrone? E como que foi Sim. ter trabalhado com o sertanejo? Então, eu sempre trabalhei, antes de formar a banda P.O. Box, eu, como eu te falei, cantei aí 20 anos em bandas de baile, eu fui professor de violão, eu dei cursos de técnica vocal, eu fui produtor musical, arranjador e fui backing vocal em estúdios. Bem, então quando estava em 1998, eu já conheci o Bruno de outras oportunidades, né? E ele precisou de um vocalista lá. Mas não me procurou, porque a colega vocalista, a Cristiane, falou: olha, Bruno, nós temos que colocar então outro vocalista, porque o que estava lá adoeceu e tal, e tem o show. E ele: não, acho que nós vamos nem colocar, você fica sozinha, não tem jeito, aquela coisa. Acho que nós vamos ver se a gente vai seguindo assim. Ela falou: não, mas eu vou procurar alguém. Ela disse que cada um que ele citava, ele: não, não. Até que ela falou de mim, né? Aí ele, uai, é mesmo, né? Falou, não, o Carlinhos faz vocal desde sempre, em estúdios e tal. Não, então, ela disse que ele brincou, falou, não, então se o Carlinhos quiser, pode vir. Eu fui para fazer um fim de semana em Santa Catarina, né? Na Grande Florianópolis, São José e outras cidades ali em volta. E aí foi aquela coisa, ele foi extremamente simpático comigo, a gente já se conhecia de outros carnavais, e veio falar para mim da paixão que ele tem por Caminhos do Amor, essa canção
do que eu fiz ainda para o P.O. Box. E aí eu fiz os 3 shows do fim de semana. Já no primeiro, ele me chamou para cantar Papo de Jacaré, né? E aí eu continuei, cara. Era para mim ficar um fim de semana. Eu E ficou fiquei mais um. 1 ano e meio praticamente, porque aí eu fechei a temporada de 2008 e ainda fiz o ano inteiro de 2009. Uma felicidade muito grande. E todo show, lá ia eu cantar o Papo de Jacaré, era uma felicidade, uma maravilha. Mas aí nos shows, ele te apresentava você, né, como Carlinhos Sim, Piobó. ele muito simpático, ele falava, galera, vocês lembram de uma música assim, Papo de Jacaré? E a galera, aquela coisa. Ele falava, pois é, tem um cara que está aqui comigo, está aqui nos vocais. Ele fazia uma apresentação muito legal e a banda já. E eu entrava e cantava, era aquela loucura, né? Era aquela loucura toda. Aconteceu uma coisa interessante. O Brasil inteiro curte o Papo de Jacaré, mas tem uma região, que é a região sul, a saber, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná também, em que o sucesso da banda foi quase que absoluto. Talvez porque tenha começado por lá. Os divulgadores começaram a fazer o trabalho por lá e tal. E a gente até hoje é onde vem, junto com São Paulo, interior de São Paulo, Minas, ali, a região sudeste, é onde vem mais execuções das nossas músicas. E numa dessas a gente foi tocar, acho que em Canoas, se eu não me engano, na Grande Porto Alegre. Acho que foi. E quando terminou o show, ele próprio ficava fazendo graça. O pessoal da produção falou: o pessoal tá fazendo fila ali, mas hoje não querem pedir autógrafo pro Bruno Marrone, não. O pessoal quer ver você de novo, eles mesmo fazendo graça, sabe? E de fato, cara, eu tive que ir lá e fazer 1000 fotos, aquela coisa, por causa desse carinho que sempre tiveram com o meu trabalho. E eu agradeço sempre ao Bruno, inclusive depois que alguém queria me contratar para fazer o gerenciamento artístico de uns artistas, que eu faço esse trabalho também, produzir e tal. Alguém falou para ele, eu estou pensando em contratar o Carlinhos e tal. Aí o cara mesmo me contou, que ele falou, pode contratar. É um excelente profissional em tudo que faz, um cara extremamente ético. Encheu minha bola, sabe? Eu acabei até fechando o serviço. Fiquei muito feliz, muito grato a ele por essa deferência, porque o Bruno me tratava de 2 formas. Eu era um funcionário da equipe, né? Eu estava ali contratado para fazer os vocais e tal. Então, dessa forma, eu fazia parte do corpo, digamos, de funcionários da banda. Mas além dele me dar um tratamento respeitoso, como ele sempre deu para todos os que trabalham com ele ainda me dava a deferência de artista também e tudo mais. Às vezes a gente até almoçava junto em alguma situação. E eu era um cara, assim, extremamente atencioso com todos e foi sempre comigo. Então eu tenho muita gratidão. Marrone também, um cara extremamente de boa. Foi uma equipe maravilhosa, aquela equipe que eu fiz parte. Então foi um momento muito bom. Não tinha por que não ser, né, diferente, até porque você é um artista completo, ator, você já, Obrigado. já fez diversos trabalhos, escritor, Sim, várias é composições, verdade. é um artista que já vendeu mais de 1 milhão de cópias, disco de ouro, disco de platina, né, Verdade. nos Estados Unidos, no Japão, fez todos os programas de televisão. Então, por que não ser dessa forma? Até mesmo em respeito ao seu legado na arte, né, Carlinhos? Assim, eu costumo dizer que a sua contribuição, ela é do tamanho que realmente as pessoas querem. O artista ele tem que ter esse posicionamento de entender que quando ele quer criar uma obra, ele quer criar para o público. Sim. E o público vai ter um alcance, sabe? É claro que existem alguns fatores sazonais, às vezes a mídia vai te incensar mais, às vezes você cai no gosto de um segmento da mídia, ou de um grupo de jornalistas, ou por alguma outra razão. Isso é certo. Mas em relação ao público, o público é fiel. Tanto que, na minha página do Facebook, Carlinhos Santos, né? Eu tenho lá um grupo chamado P.O. Box Chama que se mantém. E que eu criei exclusivamente para poder contar algumas histórias. Só que quando eu diminuí até um pouco a atividade, porque isso foi feito ainda quando tinha só o Facebook. Mas depois que veio o Instagram, a gente começou a compartilhar mais coisas também. Aí o próprio Facebook se expandiu mais, o YouTube também, aí veio TikTok, um punhado de coisas. Então já tem muito material. Então a gente pode publicar um Stories, né? Pode publicar um Reels,
mas eu criei aquele grupo naquela época exclusivamente para manter acesa essa chama, mas em gratidão a essa fidelidade dos fãs. Todo dia, olha, eu posso falar para você sem mentira nenhuma, o dia que passa sem eu receber no meu direct, ou mesmo no inbox do Face, alguém postando que está cantando a minha música, olha aqui, Carlinhos, aqui, a gente que nem me conhece, eu procuro dar atenção a todos, cara no carro, pô, amanhã curtindo essa música maravilhosa, aí o cara já às vezes está na minha comunidade, aí ele manda para mim, sabe? Às vezes demora, porque as mensagens ficam ali, e a gente não vê, né, o Instagram, ou talvez eu deva reconfigurar aqui, mas fica lá. Quando a gente vê, tá lá uma mensagem pedindo solicitação e tal. Então, assim, eu acho que o tamanho do nosso sucesso foi o suficiente para a gente ser sempre bem lembrado. E por isso que eu te falo que nunca me arrependi. Talvez a gente devesse, no momento, pensar, não, vamos continuar produzindo e tal. Mas do jeito que estava indo, não ia dar legal. Porque com a pressão da gravadora para que a gente repetisse a fórmula, a gente ia começar a produzir abaixo da média. Eu sei que é assim, né? Então a gente preferiu ficar naquilo ali e seguir com outras vertentes, mesmo que a gente se afastasse um pouco da mídia, porque quando você se afasta, não tem toda aquela acessibilidade fácil, né? Mesmo assim, eu continuei, eu voltei no Ding Dong, eu voltei no Rodrigo Faro, fui em muitos programas para relembrar, né? E agora, com as redes sociais, com a internet, essa pressão da mídia tradicional diminui um pouco, você concorda? Diminui um pouco, você tem N opções, né? São mais livres. É claro que é um território que você tem que investir e tudo mais, mas você tem mais, digamos, o acesso é mais democrático, por assim dizer. E então, assim, eu resolvi, a pandemia me trouxe essa vantagem, eu resolvi me reinventar, voltei para os estúdios, para produzir coisas em estúdios, e resolvi, então, lançar novos produtos, me associei à assessoria da Márcia, que é uma parceira que vem desde lá de trás, desde os tempos da EMI, profissional super competente, e começamos a desenvolver esse trabalho, estou aqui graças a isso. Então a gente está retomando esse trabalho, já tem propostas de shows na França, no próprio Reino Unido, acabamos de receber algumas avaliações para ver a possibilidade que já está retomando para lá, né? Então, assim, eu acho que eu vou ter a felicidade de poder continuar de um ponto que ficou muito bem guardado na memória das pessoas. Isso é muito importante. Você falou a palavra correta, continuar, né? Porque o seu trabalho continua, você sempre esteve ativo. Exatamente. Projeto, né? Você também Exatamente. hoje, além de ter um trabalho social, tem um trabalho ambiental e também hoje um trabalho educativo. A Ana Tristão, a apresentadora Ana Tristão, que inclusive está acompanhando aqui a nossa live, ela também tem um trabalho ambiental bastante relevante no Estado, Que legal. também faz parte do governo do Estado do Espírito Santo. E muitas palestras, né, Carlinhos? Viaja também o país por Você pode contar um pouquinho como é esse projeto? Claro que posso. É o seguinte, o grande barato desse projeto é que ela deve saber disso. Normalmente, quando se vai se falar em depredação do meio ambiente, destruição da maneira geral, desrespeito, começa-se falando do desrespeito em si. Chocar, às vezes choca as pessoas. E eu pensei assim, eu não quero repetir essa fórmula não. Chegou para mim um grande amigo que é escritor, que a gente queria compor algumas músicas comigo, aí ele trouxe uma música falando da arara, né? Uma letra bem bonita, que acho que era para um projeto infantil, não me lembro bem agora. De repente me deu aquele insight. Nós dois, ele do Tocantins, eu aqui de Goiás, onde a gente cresceu curtindo as maravilhas do Cerrado, as frutas típicas do Cerrado, apreciando aquilo, a gente passou por momentos em que a expansão imobiliária começou a invadir o meio ambiente do Cerrado, e aquilo foi uma tristeza para nós, adolescentes, meninos. E eu falei, cara, por que a gente não faz um trabalho mais ou menos assim, chamando essa conscientização? Só que ele, muito conhecedor, a gente começou por um viés diferente, mostrando as belezas e particularidades e curiosidades do bioma, e depois disso chamar as pessoas na conscientização de que não podia perder isso. E aí a gente começou a compor canções, onde contava que os tatus produzem ninhadas em pares, que ou é fêmea ou é só macho, que a raposa consegue subir, a raposinha do cerrado consegue subir escada,
sozinha, não precisou ninguém ensinar, que o lobo-guará é solitário, só procura a fêmea quando quer realmente acasalar, que, por exemplo, as emas adoram campos bem abertos para correr, aquelas coisas que ninguém sabia, ou na maioria não sabe. E aí eu musiquei os poemas, e foram 11 canções e mais um poema musicado. E aí que veio, a gente começou a fazer palestra nas escolas, em lugares de meio ambiente, e o projeto já saiu em livro, né? Não saiu o disco porque tinha uma particularidade em relação à letra, que uma empresa que queria patrocinar o projeto, eles pediram para eu mudar uma coisa na letra da raposa, que eu dizia que o cerrado continua verde. Antigamente ele era verde de coisas naturais. Hoje ele continua verde, mas é de soja, de cana. E como é uma empresa ligada a defensivos agrícolas, produtos para a agricultura, eles queriam que eu mudasse essa letra. Eu disse, não, eu acho que é o contrário. Se vocês querem passar a ideia de empresa parceira do meio ambiente, o ideal é que vocês invistam nessa ideia, para que as pessoas possam fazer a diferenciação da postura, né? Mas eles não quiseram. Aí eu falei, não, então nesse caso eu vou deixar a minha raposinha do mesmo jeito, né? E aí o disco ainda não saiu, mas eu estou buscando outras formas de viabilizar. Agora, uma curiosidade. A gente fez algumas matérias e de televisão e outras coisas, e a gente fez isso de propósito. Você mostrava uma foto de um rinoceronte, as crianças sabiam. Você mostrava a foto de uma onça, eles falavam que era um leopardo. Até uma chita, um guepardo. Você mostrava uma girafa, a girafa também qualquer um vai conhecer, mas você mostrava um tamanduá, as crianças não sabiam o que era. Você mostrava uma paca, não sabiam o que era. Então foi isso que a gente buscou fazer, falando aí para a Ana, né? A gente buscou isso, a gente buscou um viés invertido. Primeiro mostrar as belezas e curiosidades do Cerrado, para depois que as pessoas se encantavam, a gente falava da necessidade de preservação. É isso. Muito bacana. Carlinhos, você é quente mesmo. Olha só, quero agradecer a presença. Quem entrou na nossa live foi o ator Héctor Edwin, ele que é o famoso Batman, né? Olha só! Na nossa live, e daqui a pouco eu vou bater esse papo. Grande abraço. Trabalhos. E quero registrar a presença do nosso querido Júnior Pérez, ele que é o irmão de Carla Pérez, gosto muito do trabalho dele, tem um trabalho social em maravilha. Tá? Vale a pena. Olha, ela foi muito legal com a gente, ela tinha aquele programa no SBT. Todo mundo. Cara, e ela criou uma coreografia na época, ela falou pra mim, cara, foi muito legal, ela sempre foi muito atenciosa. Quando a gente foi fazer o nosso primeiro festival de verão na Bahia, o Xande foi também um dos artistas convidados, a gente participou de muitos programas juntos. Quero aproveitar e, através do irmão dela, mandar um grande abraço para eles, desejar muitas felicidades, né? Mais do que já tem, né? E dizer que a gente continua com aquela energia boa, aquela boa sintonia, porque o tempo passa, mas as boas lembranças que a gente tem de amigos e pessoas simpáticas que fizeram parte da vida da gente continuam. Que bom. Verdade. Quem não ama Carla Pérez, né? Também me ajudou muito no início da minha carreira. Também sou muito grato à família Pérez até hoje. Carlinhos, agradeço, tá? Pela sua participação aqui no programa Na Lente. Você que é sucesso, você que faz parte da nossa história também. Quero agradecer por essa pauta para. E quero convidar o seu público, os seus fãs, a canal que é Programa Na Lente. Carlinhos, um abraço, meu querido. Para você. Obrigado. Aguardem novidades, que vem muita coisa boa por aí. Valeu, fica com Deus. Um abraço. Abraço.